E aí, galerinha da segunda série, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo de filosofia, certo? Vamos aí continuar o nosso capítulo 3, né? O idealismo alemão. Todos vocês sabem que o nosso livro ele é anual e que por esse motivo nós temos apenas 2 capítulos de filosofia por bimestre, né? E esse capítulo é bastante longo e também o seu conteúdo é um pouco complicado, talvez o conteúdo mais complicado de toda a filosofia, que é o idealismo alemão, e nós estamos estudando apenas 2 dos seus autores, que é os seus principais expoentes, o Kant, né, e o Hegel. E hoje a gente vai estudar, né, o início da filosofia hegeliana, entender quem é o Hegel, compreender um pouco dos pontos que ele aborda, certo? E estudar um pouco aí do seu sistema filosófico, né? Aquilo que o Giovanni Reale vai chamar, inclusive, de o idealismo absoluto, né? O pensamento do Hegel. Tá? Então, vou passar aí a agenda para vocês verem, certo? Porque vão ser as notas de diretrizes da semana, inclusive vai servir para a nossa aula aí de resolução de exercício, tal, a agendinha da semana. Assistir o QR Code da página 40, né, sobre o Kant e o Hegel, para ter uma visão diferente da minha sobre o assunto do capítulo, tá? Responder aí, né, a atividade da página 51, a questão 4 do DH, né, e a questão 2 e 4 da página 50 e 51 dos complementares, que é o que nós vamos responder com vocês na aula de exercício. Então já vai aí colocando em prática, já vai tentando responder, para corrigir apenas com a gente e comentar, tá? E levem as dúvidas para a gente tirar com a nossa live, tá? Que vai acontecer aí provavelmente na sexta-feira. Gente, eu vou abrir aqui, né, o meu livrinho digital para a gente começar. Deixar aqui a lâmina. Abrir o meu livrinho digital. Só um instante. Pronto. Quem quiser abrir aí, certo? Vai estar na página 44, se eu não me engano aqui. Só mostrar para vocês. Pronto, 44. Vou colocar aqui direitinho aqui na página, tá? Vocês visualizarem melhor aí. Gente, até agora no idealismo nós estudamos o pensamento do Kant. Nós vimos um pouco sobre a crítica da razão pura, né, na tentativa do Kant de entender o limite do conhecimento humano racional, né, e puro, né, sem entrar em contato aí com o conhecimento sensível ou empírico, né? Ele queria saber o limite aonde a razão humana poderia chegar ao tentar conhecer as coisas, e ele vai chamar isso de fenômeno, né? O que o cérebro da gente consegue captar, além das experiências sensíveis, do ponto de vista racional, né, são os fenômenos que ele nos permite representar a coisa em si, o nomenon, né, a coisa em si. Já o Hegel vai pegar o pensamento do Kant e vai contrapor-se a ele, né, criticando o criticismo. O criticismo é o pensamento do Kant, tá? E ele vai criar um novo sistema dentro do idealismo, que vai ser pautado pelo método dialético, né, para tratar a substância, né, e o mundo real, né, através do entendimento das ideias, e a substância para ele vai ser chamada de espírito, né? E o espírito é a representação, se a gente puder dizer assim, pura, né, do mundo real, né, enquanto racionalidade transmitida a ele. E ele explica que o espírito é a coisa em si e ao mesmo tempo a representação da coisa em si, né? Ele vai colocar que a razão, né, tudo aquilo que é racional é real, e tudo aquilo que é real também é racional. E por esse motivo, existe a possibilidade de eu chegar, né, na verdade, né,
para além do fenômeno, né? E isso eu vou conseguir fazer através do entendimento racional do espírito, né? Espírito, para ele, quer dizer a materialização da razão a partir das ideias, né? E a partir de como ela consegue entender a realidade. Ele vai chamar isso de espírito, a base do conhecimento absoluto, tá? Vamos dar uma lida aqui sobre o pensamento do Hegel, para a gente entender um pouco melhor aonde ele morava e o que ele pesquisava e que ele criticava, certo? Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasceu em Stuttgart, na Alemanha, em 1770. Até a juventude recebeu uma educação protestante, né? E ele vai estudar, né, a teologia e também os principais autores do idealismo alemão, o Schelling, né, o Fichte, o Herder, né, e o Hegel também, né? E acompanhou com grande entusiasmo os acontecimentos da Revolução Francesa e as conquistas de Napoleão, né, por qual nutria grande admiração, né? Depois seguiu carreira como professor universitário, né? E embora tenha produzido obras durante a sua juventude, né, é nos seus trabalhos de maturidade que ele é mais conhecido, né? Como a Fenomenologia do Espírito, que era justamente isso que eu estava tentando explicar para vocês, um livro bastante complicado, certo? Um livro tão complicado porque esses filósofos do século XIX, né, do Kant para frente, né, eles escrevem de forma bem difícil, né? E a Fenomenologia do Espírito é um dos livros mais complicados da história da filosofia. Por exemplo, eu já passei uma tarde para entender 2 ou 3 páginas, só para vocês terem uma ideia, né, de como é complicado, né, falar sobre o Hegel. Mas a gente vai tentar explicar de maneira mais simples para vocês. Ó. Então ele diz assim, ó: embora tenha produzido obras enquanto jovem, a carreira de Hegel teve seu apogeu, né, com seus trabalhos de maturidade, como a Fenomenologia do Espírito, e depois a ciência da lógica, né, a lógica dialética, o método dialético, nós vamos falar para vocês aí, certo? A Enciclopédia das Ciências Filosóficas, né, e principalmente a Filosofia do Direito, né? É importante destacar isso. Ó. O pensamento de Hegel é muito amplo e complexo, né, pois o filósofo ousava construir um verdadeiro sistema que englobasse todo o saber, desde a lógica metafísica, certo, até o entendimento da teoria, né, do conhecimento e também a questão moral, né? E um dos elementos fundamentais do sistema filosófico de Hegel, além de entender a substância e o real como parte, né, daquilo que ele vai chamar de espírito, né, que é a racionalização que o ser humano faz do real e da coisa em si, tá? É também o método dialético, é entender que a realidade ela é ao mesmo tempo conservadora e ao mesmo tempo modificadora da realidade humana, né? E que essa conservação e modificação, né, supera, né, qualitativamente as coisas e ao mesmo tempo as reconstrói com outras propriedades. E ele vai chamar isso de a dialética, né, a dialética hegeliana. Porque até o pensamento hegeliano, né, a dialética que era pensada aí pelos gregos, né, pelo Heráclito, pelo Parmênides, pelo Zenon e também por outros pensadores aí na antiguidade, né, eles tratavam a lógica apenas como algo formal, como algo que não conseguisse compreender, né, que uma coisa é ao mesmo tempo e não é, e ao mesmo tempo não é nenhuma das duas, né. Vou tentar explicar o que é a dialética de uma maneira mais simples, certo? Na natureza, quando o ser humano ele pretende modificar o seu modo de vida e ele precisa intervir nela, né, ele modifica a natureza a seu favor, né, e ele faz isso através da própria natureza, né, que é aquilo que o Hegel vai chamar de a coisa fora de si, tá? E a natureza, vamos dar um exemplo simples. Você tem uma árvore, né? E quando o ser humano tem uma necessidade, ele vai lá e corta a madeira, né? E faz uma fogueira para se aquecer, né? Se proteger do frio, né? Se afugentar dos outros animais. E quando ele faz isso, ele modifica a natureza e modifica a natureza dele, né? Mas, ao mesmo tempo, a madeira veio da árvore, né?
Só que a madeira não é a árvore e ao mesmo tempo é. Sacou a parada? Certo? Só que quando a madeira é cortada da árvore, né, ela eleva qualitativamente o que a árvore significa, porque o ser humano precisa da madeira para se aquecer do frio. A madeira é a árvore e ao mesmo tempo é a negação dela, certo? Ele vai chamar a árvore dito que seria a tese, né? O princípio primeiro, né? E a madeira é a negação da árvore e ao mesmo tempo é a conservação das suas propriedades, né? Porque a madeira veio da árvore, né? Só que quando um ser humano necessita transformar ainda mais a natureza, e essa transformação ela é dinâmica, né? Porque ela envolve espaço, ela envolve tempo, ela envolve desenvolvimento intelectual, ela envolve força material para transformar a natureza em algo importante para ele, né? E ele precisa alimentar a família dele e as pessoas que moram na sua comunidade, e ele constrói um barco a partir da madeira. O barco é a madeira e a árvore, porque a madeira veio da árvore e o barco foi construído da madeira. Mas o barco é ao mesmo tempo a madeira e a árvore e ao mesmo tempo não é nenhuma das duas. É uma outra coisa totalmente diferente, que ele vai chamar de síntese, né? Só que ele conserva as propriedades da madeira, que é a sua fortificação, né? As propriedades da árvore, porque sem a árvore a natureza não existia, mas ao mesmo tempo ela é uma elevação qualitativa da madeira e da árvore, né? É aquilo que o homem se utiliza, né, para prover o seu alimento através do trabalho. Por isso que, posteriormente, o Marx, que vai ser um dos grandes estudiosos do Hegel e também um dos seus grandes críticos, né, vai dizer que aquilo que faz um homem enquanto homem, né, ele vai chamar isso de ontologia, né, aquilo que faz o ser enquanto ser, né, uma das categorias ontológicas do ser humano é o trabalho, porque é ela que diferencia o homem dos outros animais e é ele que permite o ser humano transformar a natureza e ao mesmo tempo modificar a sua própria natureza. E assim ele vai criar a chamada dialética materialista, certo? Ou materialismo histórico propriamente dito, né? O uso do método dialético para entender, né, os momentos históricos, né, e também as suas contradições. Então, a dialética ela possui três partes. A tese, que é a madeira, certo? A antitese, que é a negação da madeira e ao mesmo tempo a sua conservação, que é... Não. A tese, que é a árvore, certo? De onde vem a natureza pura das coisas, a abstração do que o ser humano queria construir, tá? Dela foi retirada a madeira, que é a negação da árvore, né? Mas ao mesmo tempo a conservação das suas propriedades, que o Hegel vai chamar de a antitese ou antítese, certo? E existe a sua superação dialética ou elevação qualitativa, que é a síntese, que é justamente o nosso barquinho, que ele é ao mesmo tempo a árvore, a madeira, mas também não é nenhuma das duas, mas conserva as propriedades das duas, por isso ele é elevado qualitativamente. Ele vai chamar isso de síntese, que é justamente a superação, conservação de tudo aquilo que existe. O Engels vai estudar, né, exemplos parecidos como esse na dialética da natureza, que ele vai mostrar isso a partir do desabrochar de uma flor, né? E assim ele explica, né, a dialética hegeliana de forma muito simples, né? E isso acontece não apenas na natureza, isso acontece não apenas na produção material, isso acontece em tudo aquilo que o ser humano faz, né? E assim o Hegel vai criar, dentro do seu sistema, uma nova propriedade da lógica, né? Que vai ultrapassar a lógica aristotélica, né? Que ele vai chamar de lógica dialética. E ele vai provar que um ser é ao mesmo tempo e não é nenhum dos dois, né? E é por isso que ele vai mostrar que existe o ser em si e o ser para si, quando ele toma consciência racional, né, desse movimento, como ele toma consciência nacional
que a razão e a realidade são coisas que caminham juntas, né? E a partir daí ele vai construindo o seu sistema ao tentar entender que o espírito, que é a substância que habita no real, está presente naquilo que o ser humano constrói enquanto ideias, enquanto representações, né? E que o próprio ser transmite ao tentar entender o mundo, né? O entendimento desse mesmo ser, porque a natureza é o próprio ser em si, né? Mas é o ser fora do homem. Mas ao mesmo tempo, o homem veio da natureza, né? Por isso que a natureza também é ser, né? E quando o homem a entende, ele passa a construir, né, a ideia de que o ser é para além dele. É algo que está externo a ele, mas faz parte dele. Por isso que as ideias, né, que estão presentes na razão e o real são duas coisas que andam para a filosofia hegeliana juntas. Por isso que ele pega a contradição que o Kant tinha lá na ideia do que seria o fenômeno e a coisa em si e mostra que o próprio ser humano possui a natureza para conhecer a coisa em si, porque ele veio dela. Mas ao mesmo tempo ele não tem a capacidade de fazê-lo, porque a razão possui um conhecimento limitado. E para isso ele precisa aprender, através da dialética, né, as propriedades que a natureza possui, para ele entender a sua própria natureza e modificá-la, né? Por isso que lá na ideologia alemã, né, ao criticar o Hegel e toda a ideologia alemã, o Marx vai dizer: os filósofos compreendem a realidade, agora cabe a eles transformá-la, né? Então o Hegel entendia realmente como funcionava a natureza, como funcionava, né, racionalmente o Estado, as coisas, né? Só que os idealistas eles estavam apenas no campo das ideias, né? Eles não colocavam aquilo, né, em prática. E isso quem vai fazer são aqueles que vão criticar o sistema hegeliano, né? Os hegelianos de direita, os hegelianos de esquerda e posteriormente o Marx, o Engels, o Nietzsche e outros que vão vir pela frente, certo? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aulinha básica sobre o idealismo alemão, tá? Um tema bastante complexo na história da filosofia. Na próxima aula a gente vai explicar um pouco melhor para vocês o que é o método dialético, né? Falar um pouco sobre a filosofia do direito do Hegel e também sobre a filosofia ou a fenomenologia do espírito, que está presente aí no livro de vocês. Essa aulinha de hoje foi para apresentar um pouco do pensamento do Hegel para vocês e ver como aquilo que ele pensava de forma sistemática, né, era complexa, né, dando ao idealismo uma nova dimensão, né, porque ele, segundo muitos autores, é o mais importante filósofo, né, burguês de seu tempo, né. E é importante destacar que o sistema hegeliano ele é utilizado até hoje em muitas áreas importantes, né, dentro das ciências humanas e também das ciências da natureza, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Continue acompanhando o nosso canal do CPM no YouTube, tá bom? Olhem a Agenda Edu, porque vai estar o calendário de postagem das aulas de conteúdo e das aulas de exercício, tá? Respondam aí as atividades que vão estar presentes também no portal SAI, para que a nota de vocês de MA não caia no final do bimestre, tá certo? Aqui fica o meu abraço e até a próxima.